Oi, gente. Infelizmente eu não consegui fazer a live. Comecei a live, fui até a metade da live. Tudo que eu precisava falar pra vocês, eu cheguei a falar até a metade. Mas eu tive problemas técnicos com o meu celular. Tinha um aplicativo dando erro e aplicativo da Samsung e tava atrapalhando tudo. Aí teve uma hora que o celular desligou e caiu a live. Aí liguei de novo a live, tava dando problema de novo. Eu falei assim: ah, não. Vou ver o que está acontecendo, vou tentar resolver esse problema aqui no meu celular, mas vou gravar o que eu ia falar ao vivo, vou falar aqui com vocês. Eu sei que não é a mesma coisa que eu queria perguntar umas coisas para vocês, né? Mas eu vou fazer as perguntas aqui e vocês respondem aqui nos comentários para mim, por favor. Tá bom? Pode ser? Podemos adaptar assim só hoje? Mas ó, sexta-feira, meio-dia, ó, estamos marcados. Sexta-feira, meio-dia, live. E, pelo amor de Deus, esse celular já tem que estar, ó, maravilhoso para eu falar com vocês tudo que eu quero falar com vocês, tá bom? O tema vai ser bem legal de sexta-feira. Mas hoje nós vamos falar sobre pare de se preocupar com o significado emocional das doenças. Me fala, você tem essa preocupação? Você tem essa preocupação de saber o significado emocional das doenças que o seu cliente te apresenta, do seu cliente se queixa, né? Os vírus, as bactérias que ele pega, os sintomas que ele manifesta. Uns ficam piores, outros nem tanto. O que isso tudo significa no final das contas? É disso que nós vamos falar hoje, tá bom? E assim, esse movimento Terapeutas de Verdade, ele tem por objetivo trazer leveza no seu trabalho, na sua prática profissional. Ser terapeuta é lindo, mas não é fácil, né? Ser um terapeuta de verdade leve é mais difícil ainda. E o terapeuta de verdade, ele é leve. Por quê? Porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe quem ele sabe o que ele quer e ele sabe o que ele está fazendo. Ele já acessa a própria essência livremente, ele já construiu dentro de si mesmo as verdades da vida, ele faz o melhor que pode para viver de acordo com elas. E aí ele tem como entregar isso, todo esse conhecimento que está internalizado, está dentro dele, é a vivência dele, ele consegue entregar isso com franqueza e com leveza, porque ele não está falando de outra pessoa. Na verdade, ele está falando de uma coisa que ele vive, que está dentro dele, que faz parte dele, que é saber acessar a própria essência. E ele sabe da importância disso, ele gosta disso, ele curte isso, ele vive isso intensamente. E ele não é irresponsável de ficar só preocupado com a própria essência. Ele vive de acordo com as verdades da vida, né? Isso é um terapeuta de verdade. É assim que um terapeuta de verdade se sente. Leve, porque ele sabe o que ele está fazendo. E eu quero te ajudar nisso, para você ser um terapeuta de verdade cada vez mais. Crescer cada vez mais como pessoa e como profissional que você é. E hoje, uma das coisas que vai trazer leveza para a sua prática profissional é parar de se preocupar. E hoje nós vamos falar de se ficar se preocupando com o significado emocional das doenças. Você fica preocupado? Seu cliente chega lá, seu consultório, seja virtual, seja presencial, e te queixa, né? Queixa para você de um sintoma, de uma doença, algo que aconteceu com ele. Como você se comporta diante dessa queixa? Ah, eu tô com dor de cabeça. O cliente chega, eu tô com dor de cabeça. Ah, então, dor de cabeça. Dor de cabeça significa isso aqui, ó. É assim que você faz? Será que é assim que você deveria fazer? Né? Será que isso traz leveza para a sua prática profissional? Tem terapeutas preocupados em decorar o significado dessas doenças. Quer uma coisa menos leve, né? Mais leve e mais pesada, na verdade, né? Quer uma coisa mais pesada que ficar decorando, né? Ocupando a sua mente com coisas que são completamente desnecessárias para a sua prática profissional? Então, quero te ajudar nisso. Parar de decorar, parar de se preocupar, parar de querer
saber e entregar, às vezes até, né? Tem uns que chegam a falar, quer falar sobre isso com o cliente, o significado do sintoma e das doenças. Não precisa disso e eu vou provar isso para vocês hoje. Para provar, eu vou contar uma ilustração, tá? Vamos pensar aqui num exército. Um exército, imagine um exército pronto para o combate. Ele está a postos à espera de um inimigo. Com certeza o comandante recebeu alguma mensagem, alguma informação de que há um perigo iminente, de que ele tem que se preparar porque existe uma ameaça potencialmente perigosa por perto, está iminente, né? Isso, o que fez esse comandante tomar essa atitude, esse exército se colocar a postos? O medo. Olha a emoção poderosa que o medo é, né? Ele faz a gente agir, ele motiva a gente a se proteger, né? A gente precisa proteger a nossa vida. Então, o medo dá, opa, peraí, se cuida que tem uma coisa que não tá legal, tá errado isso aqui pode te matar, isso aqui pode te prejudicar, isso aqui pode te ferir. E o medo, né, no caso desse exército, o medo de ser atacado, vencido, até mesmo morto pelo oponente, motivou o comandante do seu exército, né, e seu exército, a se colocar numa posição adequada para se proteger, né? Mas o que aconteceria caso esse exército ficasse o tempo todo a postos? Imagina se esse exército ficasse o tempo todo a postos. Ele não recebeu nenhum alerta, mas ele vai ficar 24 horas por dia, faça chuva, faça sol, em posição de ataque, na ofensiva. Que sensação isso te passa? Cansativo, né? Estressante, contraproducente, desnecessário, inclusive. Porque quando ele precisar mesmo de energia para atacar, quando for real a ameaça, como é que ele vai estar? Cansado, né? Vai estar desmotivado. Ele não vai conseguir contra-atacar à altura do perigo, porque ele já vai estar muito desgastado, sem energia. Mas o que aconteceria se esse mesmo exército ficasse o tempo todo relaxado, descansando, distraído, absorto em seus pensamentos? Mas o que aconteceria se esse exército não conhecesse bem os seus oponentes, os seus inimigos, os seus adversários, a ponto de confundi-los como amigos? Pensar que são amigos em vez de inimigos. Imagina essa situação? Dá para piorar. Agora imagine esse exército atacando seus próprios amigos, porque não sabe identificá-los como tal. Percebe? Acredita que os amigos são oponentes e vai lá e ataca os amigos. Você já entendeu de que eu tô falando, né? Essa ilustração é para ajudar vocês a visualizar como o nosso sistema imunológico funciona. Ele é como esse exército que está ali para nos proteger das ameaças. E ele possui 4 respostas, 4 possíveis principais respostas erradas. Nosso sistema imune pode responder de forma errada de 4 jeitos diferentes. 1, como a gente viu aqui, alerta demais, as alergias. Alerta demais, representando as alergias. Preguiçoso demais, imunidade baixa, né? Muitas gripes, por exemplo, tudo derruba, fica de cama, imunidade baixa. Terceiro, não consegue reconhecer e combater as doenças no início, produzindo, né? Provocando quadros graves de doenças, como pneumonias e outros. Não reconhece inimigos. Não reconhece. Simplesmente acha que é amigo. Entrou um vírus, mas tá tudo bem. E a quarta, e uma das que a gente mais teme no geral, dentro do nicho da saúde, é as autoimunes, que atacam o próprio corpo, atacam os amigos. Quem tá ali para te ajudar, o sistema imunológico vai lá e ataca. São as doenças autoimunes. O que isso tudo tem a ver com a mente? Porque nós aqui, terapeutas de verdade, a gente gosta de entender qual a relação de tudo que acontece com o nosso cliente com a mente dele.
A mente dele tá mandando o corpo dele, a imunidade dele responder dessa forma. Só que antes do terapeuta de verdade ele se preocupar com o cliente, ele se preocupa consigo mesmo, porque aí ele consegue exercer a prática dele com leveza, porque vem de dentro para fora. Não é algo que ele decorou para ensinar para o cliente só, não. É algo que ele vive, ele faz parte dele, ele experimenta essa sensação de acessar a essência, de entender o que está acontecendo com a mente dele, de aprender as verdades da vida, de fazer o melhor que pode todos os dias para ser uma pessoa melhor para si mesmo, para a sociedade, para o mundo, para as pessoas, para a vida, para o seu próprio futuro, né? Então, antes do terapeuta de verdade querer ensinar isso para o cliente dele, ele já se ensinou, ele já vive isso. Como? Por se analisar, por se perceber. Então, o terapeuta de verdade, ele antes é um ser de verdade que sempre se preocupa em entender o que há por trás das suas reações às doenças. Então, o problema não é a doença e o significado emocional da doença. O grande problema é a sua reação, como o seu sistema imunológico reage àquela doença. É a forma que a sua mente funciona. Se eu penso assim sobre mim, fica fácil, porque eu já estou acostumada a me analisar. Eu já estou acostumada a parar para pensar sobre como eu reajo, como o meu corpo reage às doenças. E eu consigo entender como a minha mente está, que essa mesma mente está fazendo o meu corpo, a minha fisiologia reagir desta forma, indesejada, as doenças que eu pego. A gente está exposto, gente. Nós vamos pegar doenças. A questão é como eu reajo a elas. Não importa a doença. Todo mundo pegou Covid. Aí todo mundo está sentindo a mesma coisa que gripe significa? Não. Depende. Depende de como o seu sistema imunológico reage. Uns tiveram respostas exageradas, outros desenvolveram alergias, outros tiveram sequelas. O que isso significa? Como que essa mente desse cliente está funcionando? Que está mandando o sistema imune reagir dessa forma. Começando comigo, fica fácil eu conseguir olhar para o outro, porque eu estou resolvida. Eu já me entendi, eu já tenho por hábito me entender como meu sistema imune funciona. Então, eu vejo muitos terapeutas preocupados, né? Eles se preocupam com o que as doenças significam, mas o terapeuta de verdade se preocupa em entender o que há de errado com a sua própria mente, que faz com que o seu corpo, seu sistema imune, responda dessa forma característica às doenças que ele contrai. Então, o terapeuta de verdade, ele está voltado para dentro, em se entender. A partir do momento que ele se entende, ele consegue entender melhor o cliente dele, com as particularidades dele. Então, se você, terapeuta de verdade, se ama assim, se preocupa assim consigo mesmo, como acha que isso afetaria os seus atendimentos? Com certeza se atentaria muito mais ao significado mental e emocional da resposta fisiológica à enfermidade do que à enfermidade em si. Nessa forma de pensar, a enfermidade em si não significa nada. O que realmente vai importar é como o sistema imune reage à enfermidade, como ele combate, como ele busca a melhoria do estado geral desse cliente, ou no caso, primeiro em mim, né? Eu entendendo a mim mesma, eu consigo com mais facilidade entender o meu cliente. Um exemplo, tá muito comum, né? Sinusite e rinite. O tempo contribui, essa quantidade enorme de gripes, quadros piorados e alérgicos de gripe, enfim. A rinite e a sinusite é uma coisa que é muito frequente nos consultórios e até para nós também, nós terapeutas, muitas vezes temos rinite e sinusite. E todo mundo aqui sabe o significado, né? Se você não sabe, fica tranquilo, vou te contar. É contrariedade. Basicamente, contrariedade é o significado da doença rinite e sinusite, tá? Sinusite é um pouco piorada, uma contrariedade mais exagerada, rinite menos,
mas ainda é esse o significado da rinite. Tem a ver com irritação, contrariedade, essas coisas, tá? Já aconteceu com você de você falar com o seu cliente o significado ou verificar com ele se ele está, né, contrariado e ele falar que não? Ou você fala assim, né? Cliente, você tá com rinite? Então você tá contrariado, sabia? Que rinite significa que você tá contrariado, você tá irritado? Ou então não, você tá por acaso irritado com alguma coisa? Já aconteceu de você fazer essa pergunta pro seu cliente e ele virar pra você e falar que não? Já aconteceu? Já aconteceu comigo. E não foi uma vez só, não. Quando eu agia assim, quando eu ficava preocupada com o significado emocional das doenças, eu recebia muitos não, tá tudo bem. Tudo bem, tô irritada com a rinite. Já ouvi isso também, né? Mas se em vez de seguir esse atalho, porque isso é um atalho nada produtivo, tá? Na verdade é um atalho sabotador, porque te impede de pensar, de ver além do óbvio, de pensar, de raciocinar sobre aquele seu cliente específico, a forma como o organismo dele está funcionando e tá te contando como está funcionando, a forma como essa mente desse cliente funciona, que te forma a produzir esses sintomas, esses gritos fisiológicos que são repletos de conteúdos para você, terapeuta, coletar e inserir no processo terapêutico dele de forma corrigida, de forma a produzir nele a educação emocional, né? Então, em vez de seguir esse atalho sabotador, o terapeuta de verdade, ele tem uma postura diferente, tá? Ele tem uma postura completamente diferente. O terapeuta de verdade procura entender o que há na mente do seu cliente, que faz com que o sistema imune dele trabalhe daquela forma específica que produz uma resposta chamada sinusite-rinite, que significa contrariedade. Eu não tô falando que mudou o significado, não. Os significados são aqueles mesmos que vocês já conhecem. Mas a questão não é essa. Porque, né, será que ele deveria saber, assim, que ele tá irritado, contrariado? Talvez sim, mas ele tá buscando terapia por quê? Se ele soubesse se ler, ele estaria ali? Provavelmente não. Ele não tem essa resposta para te dar. Na verdade, você vai ajudá-lo a encontrar a resposta dentro dele. De fato, a resposta está dentro dele. Você pode estar pensando, mas Marcela, a resposta não está dentro do meu cliente? Tá dentro dele. Mas é você que produz o acesso. É você que produz, que incentiva, que proporciona a construção do acesso a essas respostas dele. É você o responsável para isso. E ele te paga para isso. Ele busca isso em você. Que você respeite a individualidade dele, que você entenda que ele é único, que ele vai ter uma resposta fisiológica única, que a mente dele está mandando ele fazer isso ou aquilo de forma ali no sistema imune. Enfim, então eu quero que você se pergunte. Lá na sessão, seu cliente chegou falando que tá com rinite, sinusite. Não é para você perguntar para ele, então, você tá irritado, né? Ou você tá contrariado, assim, por acaso? Não é para perguntar para ele. É para você se perguntar. Se pergunte. Medite. Medite, tá? Nessas perguntas que eu vou te ajudar a fazer. São 5, tá? 5 pontos que você tem que levar em consideração para construir esse mecanismo, para você entender esse mecanismo da mente dele que está produzindo esse tipo de resposta. As enfermidades, as doenças, aos micro-organismos aos quais ele é exposto, tá? Então, são 5 pontos que a gente vai considerar aqui. O primeiro é que mentiras regem as emoções dele, as emoções do seu cliente, os pensamentos do seu cliente, as palavras dele, as decisões dele, que delineiam o quadro de saúde que ele está apresentando.
em função da sua imunidade estar em alerta e com resposta exagerada a uma virose. Percebeu? Qual que é a mentira que está mandando ali na mente dele, que está fazendo com que ele responda dessa forma a uma virose, provocando rinite e sinusite. Rinite e sinusite é um quadro alérgico, tá? Então, por que que ele está tendo essa resposta exagerada a uma gripe? Por que que entendeu? Que mentira que a mente dele está funcionando à base de uma mentira. Que mentira que é essa? Levanta a pergunta pra você, né? Pra ele, não pergunta pra ele que ele vai saber, não, ele não vai nem entender a pergunta, tá? Mas você vai entender a pergunta e você vai levantar a pergunta pra você. Não se preocupe em obter a resposta imediatamente. Muitos terapeutas têm medo de levantar esse tipo de pergunta profunda porque tem medo de não saber a resposta. Não se preocupe, você vai saber daqui a pouquinho, tá? Então, primeira coisa, que mentiras. Segunda coisa, quais são os recursos que você precisa entregar para ele que ele passe a ser regido pelas verdades da vida, que geram saúde física, mental e emocional. Então peraí, quando eu levanto a pergunta da mentira, eu já preciso também levantar da verdade, que essas duas juntas vão me ajudar a entender o que está acontecendo com a mente dele e a entender o que eu preciso entregar para ele para que essa mente seja mais saudável, que seja regida por verdades da vida. É isso que está faltando para ele. Ser regido por verdades da vida, tá? Pelo que você sabe dele, por tudo que ele já te contou, por aquela ficha de avaliação incrível que você preencheu dele, por todas aquelas técnicas que você tem de avaliação, de como ele é, quem ele é, como ele foi, para onde ele quer ir, enfim, tudo que você souber dele, pelo que você sabe dele, por que ele tá ficando tão chateado por fazer o que não queria fazer? Isso é estar contrariado. Então você levanta a pergunta também. Por que ele está tão chateado por fazer o que não queria fazer? O que falta ele aprender? Agora, essa foi a terceira pergunta, tá? Agora a quarta. O que falta ele aprender para nunca mais ficar chateado por fazer algo que se sentiu obrigado a fazer? Ou será que ele não deveria fazer algo que se sente obrigado a fazer? Pergunta? Vou repetir. O que falta ele aprender para nunca mais ele ficar chateado por fazer algo que ele se sentiu obrigado a fazer? Ou será que ele não deveria fazer algo que se sente obrigado a fazer? Porque o que acontece? Muitos terapeutas facilmente, não, você não é obrigado a fazer nada, não faz não. Você tá irritado, você tá contrariado, você pode ficar contrariado, não. Gente, pode contrariar, não? Não pode ficar irritado, não? Tem que saber lidar, vai ficar. Não vai dar pra fazer só o que tem vontade, não. Senão, não sei que vida é essa, não vai dar. Entende? Então, na verdade, como ele poderia lidar melhor, como ele poderia lidar melhor com as obrigações dele. Ele vai se sentir obrigado a fazer as coisas sim. Isso vai gerar nele uma sensação de contrariedade, tá? E ele vai ter que aprender a lidar com isso. Gente, perceberam? Eu fui do mais raso para o mais profundo. O significado das doenças é muito raso, é muito ali, ó. E o cliente faz assim, fala, não sinto nada disso, tá? Na verdade, a ideia é que a gente seja mais profundos. Devemos ser terapeutas mais profundos, pessoas mais profundas até para nos entendermos melhor também na profundidade da coisa mesmo. Eu fui do todo para o mais específico, eu fui do raso para o mais profundo. Como? Com 4 pontos, na verdade 5 pontos, né? Primeiro a gente tem a doença, sinusite, rinite,
por exemplo, ou qualquer outra manifestação, de qualquer sintoma também, dor de cabeça, enfim, não necessariamente uma doença. Você pega ali a dor, você pega ali o problema dele, a queixa dele, física, e você tem esse ponto aqui. Você não vai logo para o significado emocional dela. Você vai primeiro tentar entender as mentiras que a mente dele está sendo regida por mentiras que produzem esses males, né? Então, como que você pode ajudar esse cliente? Por se perguntar, não é para perguntar para ele não, é para se perguntar quais são as mentiras que estão mandando na mente desse cliente. Depois, as verdades. Que verdades faltam ser construídas na mente dele? Mas mais que isso, que recursos eu posso dar para ele para que essas verdades fiquem sólidas na mente dele, de forma a produzir um organismo saudável, que tende a lidar bem com as enfermidades, com os sintomas, com o que for. Porque ele está lidando bem com as circunstâncias dele. Então, faltam verdades da vida aí na mente dele para que ele lide bem com a vida dele, com os problemas que surgirem, com os desafios, enfim, e com as doenças que aparecerem, com os sintomas que querem aparecer. Então, ó, doença, mentira, verdade, recurso, e aí você pode perguntar, por quê? Ou seja, qual é a causa, qual é a razão? Igual no caso da rinite, né? Ah, é porque ele não deveria se sentir obrigado a fazer? Por que ele se sente obrigado a fazer o que ele está fazendo lá? Será que ele não deveria se sentir obrigado a fazer as coisas? Será que ele não deveria fazer nada por obrigação? Será que ele não deveria, ele deveria talvez dizer não? Por isso que ele está irritado e que ele não diz não? Ou ele tá mimado demais e diz muitos nãos e aí não tá sabendo lidar com as suas obrigações e responsabilidades, ó. Por isso que não dá para ficar preso ao significado emocional, porque a gente pode estar lidando com uma pessoa talvez mimada, ou a gente pode estar lidando com uma pessoa que não tá sabendo ser feliz apesar das circunstâncias. Entende? Às vezes você não vai poder generalizar. Tem um porquê, tá? Mas antes de pensar no porquê, pense no que falta para estruturar essa pessoa, a mente dessa pessoa, para ela ser de verdade ela mesma e ser feliz. Um ser de verdade, ele tá bem, ele raramente adoece. E quando adoece, lida bem até sem medicamento. Tende a ser assim. Quanto mais, quanto menos, menos. Então, essas perguntas que o terapeuta de verdade se faz o habilita a tratar a raiz do problema. A mente, com engenharia emocional aliada à construção do acesso à essência do seu cliente. Então, esse foi o tema que eu queria abordar com vocês hoje. Qualquer dúvida, vocês colocam aqui embaixo, podem falar comigo, estou à disposição para responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Coloca aqui também se você discordou de alguma coisa, se não concordou muito, se viu uma outra abordagem sobre o mesmo assunto que te convenceu mais. Vamos conversar. Tô aqui só para falar não, quero ouvir vocês, quero aprender com vocês. Sintam-se à vontade, esse movimento é nosso. Movimento Terapeutas de Verdade. Terapeutas que trabalham com leveza, porque sabem o que estão fazendo.